8h30. Bom dia a todas e a todos. Estamos aqui nessa segunda-feira, retomando o nosso conteúdo sobre as emoções. E hoje o professor Fábio vai trazer para nós as habilidades socioemocionais e bem-estar, a felicidade. Então, professor, seja bem-vindo novamente. E vamos lá ver como que essas habilidades que já são necessárias para o nosso dia a dia, né? Independente da nossa profissão, da nossa rotina, mas principalmente nas escolas, ainda mais agora que entrou na nossa BNCC. Então, como que a gente pode usufruir de todo esse conteúdo aí? Seja bem-vindo, professor. Bacana, muito agradecido, Gisele, secretaria, secretário, professores, vocês que nos ouvem, né? Muito bacana esse movimento de poder construir junto essa nova realidade em todos os sentidos, se a gente for pensar, né? As habilidades socioemocionais e também a felicidade é muito recente, né? Então, há uma necessidade dessa coisa ser literalmente construída, né? Tal como o movimento da inclusão, alguns anos atrás, também, né, ainda está sendo inclusivo, mas enfim, há uma necessidade de a gente fazer isso. E eu vou contextualizar um pouquinho, lembrando assim que a gente está vivendo nesse momento a quarta revolução industrial, né, adicionada aí de um elemento impactante, bombástico, que é a pandemia do Covid-19, né? Então a gente já vinha mudando, uma mudança muito forte, uma transformação muito grande, né? Se a gente pensar a inteligência artificial, que cada vez mais natural e mais presente na vida da gente, a internet das coisas, as nossas coisas estão se conectando cada vez mais, a produção de dados em larga escala, tudo que a gente faz é registrado e de alguma forma isso acaba sendo utilizado por grandes empresas, né? Nano, bio e neurotecnologias estão nos tornando cada vez mais híbridos com as máquinas, né? Hoje, esse brinquedinho aqui já faz parte do nosso cérebro, que é plástico, né? E tudo isso, e outras tantas coisas, né? A questão da energia, os drones, as impressoras 3D que estão produzindo aí coisas micro e coisas macros, até casas, até órgãos humanos, né? A computação cognitiva quântica, a robótica, que vai também mudar completamente. Enfim, são alguns exemplos aí da quarta revolução industrial, que já vinha em curso, diga-se passagem, mas agora ficou mais intensa em função da pandemia. E a pandemia que vem aí agregar mais confusão na nossa vida, vamos dizer assim, né? Trazendo aí principalmente a coisa do risco à nossa sobrevivência, as pessoas que a gente ama, a gente mesmo, né? E as relações sociais foram bastante afetadas por esse movimento também, né? E além do que, uma coisa que a gente já não tinha antes, mas que a gente necessita ter uma certa ilusão, que é a consciência do controle. Neste momento fica evidente que ninguém consegue controlar o que está acontecendo, ninguém tem previsibilidade do que está acontecendo, né? E tudo isso nos leva a um certo, uma transformação emocional muito forte. Lembrando que a emoção tem a função de nos adaptar, de avaliar o que está acontecendo, de nos deixar mais aptos à própria sobrevivência. Só que em momentos assim a gente fica mais confuso, a gente fica mais colapsado, a memória não funciona bem, a concentração não funciona bem, o nosso humor muda, o nosso sono muda, enfim, todo o nosso sistema se modifica, né? E aí vem a necessidade, né, da gente dar uma ênfase nas habilidades de caráter mais emocional. As habilidades cognitivas, elas já vinham, sempre tiveram, digamos assim, um valor muito grande na nossa cultura, né, na economia, na educação, de uma forma geral, né? Mas o contraponto disso é as habilidades socioemocionais, né, que vem aí no sentido de que quase como uma demanda das nossas competências para o século XXI, como também são chamadas, né? Por outro lado, e é importante dizer que essas habilidades elas vêm sendo integradas nas políticas públicas e educacionais de vários países, né? Estados Unidos, Inglaterra, Finlândia, enfim, quase sempre no topo da educação mundial, né? Coreia do Sul, Israel, Singapura são alguns exemplos, né? Por outro lado, apesar de todo esse movimento internacional para inseri-las, né, em particular na questão educacional, é importante que se diga que não há um consenso sobre quais são essas habilidades, as terminologias que a gente usa, né? Eu podia até citar alguns conceitos aqui, mas acho que talvez não seja oportuno.
quais são, como que elas devem ser promovidas, quais devem ser promovidas, né? Como avaliá-las, enfim, tudo isso ainda está, cientificamente falando, há uma construção nesse processo. E, obviamente, que culturalmente também a gente está construindo isso em conjunto, né? O que é importante que a gente se dê conta que isso não está pronto, que nós seremos os atores, os construtores, né, dialogicamente falando, desta construção. Mas, de qualquer forma, elas já estão, como você bem pontuou, Gisele, né, na base nacional comum curricular, na educação básica, né, já existem exemplos até na educação superior também, e isso é um movimento muito bacana, um movimento histórico muito lindo do nosso país, né. O MEC começou isso em 2013, finalizou isso em 2017, finalizou entre aspas, né, veio isso, então, para ser um processo legal a partir de 2017, e uma das referências mais importantes utilizadas pelo MEC é o CASEL, né, que é um organismo internacional. CASEL significa Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, ou seja, essa parte da educação emocional com base acadêmica, uma colaboração nesse sentido, né, que é um organismo fundado em Chicago, em 94, nos Estados Unidos, e que é tido como uma referência internacional do ponto de vista de desenvolvimento científico e aplicação disso também, né? E o CASEL tem um modelo de 5 competências que estão presentes, então, na nossa, na BNCC, né? E esses componentes, de uma forma breve, eu entendo que são os mais relevantes para a gente estar pensando e discutindo, né? Autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável, que, aliás, guarda uma semelhança muito grande com o processo da inteligência emocional do Daniel Goleman, né? Inteligência emocional que não foi criada por ele, obviamente, pesquisadores anteriores já vinham desenvolvendo isso, mas ele trouxe isso como um bom jornalista, psicólogo também, ele trouxe isso para o meio, digamos assim, espalhou isso na mídia internacional, teve esse mérito, né? E a aplicação disso, isso foi muito bacana. Basicamente, a ideia da inteligência emocional é a gente perceber a nós mesmos, a partir disso, e somente a partir disso, perceber as outras pessoas, né? A partir da percepção pessoal, a gente poder gerir a nós mesmos, e a partir da percepção das outras pessoas, poder contribuir com essa gestão coletiva das relações sociais, ou seja, perceber e gerir a nós próximos, perceber e gerir, entre aspas, gerir aqui, nesse sentido, das outras pessoas. E aqui a gente vem com o quinto elemento que não é coberto pelo Daniel, que é a tomada de decisão responsável, que é naturalmente como é que eu posso dizer, uma consequência natural, né? Eu diria assim que a tomada de decisão, que é a minha área de pesquisa, e eu diria que é uma área bastante difícil e complexa, ela é resultado de um processo multissistêmico, tanto biológico, pessoal, como filogenético, como social, econômico, cultural, né? A gente, da mesma forma que não se dá muita conta do que acontece com a gente não se dá muita conta de quanta influência a gente recebe a cada instante, né? Nós não temos, assim, essa super liberdade que temos a impressão de que temos, né? E esse é um elemento bastante importante da gente se dar conta, e principalmente porque ele vem como o primeiro, né? Autoconsciência. E aqui eu acho que a neurociência tem bastante a contribuir, né? Porque ela sugere, ela dá uma referência de base de que a gente precisa se conhecer, conhecendo como que a gente funciona minimamente, vamos dizer assim, né? A neurociência não sabe como nós funcionamos, né? Acho que nenhuma ciência sabe ainda, isso é uma coisa que está sendo construída lentamente, né? Há muito que se ganhar, há muito que se avançar nesse sentido, mas a neurociência, em particular, a neurociência cognitiva, já propõe algumas ideias bastante interessantes, e a primeira delas é que nós temos muito pouca consciência. Eu acho que esse é um elemento, sem que a gente se dê conta de que a gente não percebe, fica muito difícil da gente entrar nesse movimento de perceber mais, porque a gente acha que percebe, a gente tem a sensação de que percebe. Aqui agora a gente tem uma ideia intuitiva, uma sensação de que está percebendo muita coisa, de que está controlando, que está sabendo, e tudo isso é muito bacana para a nossa adaptação, mas isso não é real. O que é real é que a gente está percebendo o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. E, então, esse processo do inconsciente, que é uma coisa que já vem lá muito antiga, o Freud foi o primeiro a trazer isso, né? Depois a gente teve o inconsciente cognitivo,
E atualmente a gente tem uma nova teoria do inconsciente que propõe que o inconsciente não é uma coisa que a gente vive de vez em quando. O inconsciente é a nossa forma mais básica de funcionamento. Aqui e agora nós estamos amplamente não conscientes. E não tem nada de errado com isso. É importante que seja assim. Se a gente não filtrar, se a gente não for quase que completamente inconsciente, a gente não consegue ser minimamente consciente. Porque para ser consciente a gente demanda muita energia e o nosso cérebro tem limitações, né? Eu sei que muitos professores estão me ouvindo e professores gostam de ler livros, isso é uma coisa muito boa, e eu quero fazer algumas indicações bibliográficas. Já que eu falei do Novo Inconsciente, eu quero indicar a fonte nacional, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Assim. Opa, aqui, vamos ver se eu consigo mostrar isso. Assim. Acho que conseguiram ver, né? O Novo Inconsciente, do Marco Calegaro, né? É uma obra seminal, ganhou o prêmio Jabuti, inclusive, o Marco Calegaro já foi presidente da Associação Brasileira de Psicologia Cognitiva, e ele traz ao Brasil, a publicação original foi em 2005, nos Estados Unidos, The New Unconscious, ele traz ao Brasil essa perspectiva, e é uma obra que todo educador, toda pessoa que lida com outras pessoas precisa ler na atualidade. Quando eu divulgo esse livro, normalmente eu brinco com as pessoas, olha, isso aqui é fantástico, mas não leiam, né? Aí dou uma brincada. Não leia, porque se você ler, você vai mudar a sua cabeça, você vai ficar um pouco esquisito, enfim, né? Mas é importante que a gente tenha essa noção. Então, para que a gente perceba, você quer contribuir, por favor? Não, eu queria comentar rapidinho, quando o professor fala, né, dessa questão da gente viver no inconsciente, que o consciente é muito pouquinho, e daí que a gente é tão complexo, né? E aí eu trago um pouco para esse olhar que a gente tem hoje da educação do século XXI, que é tudo muito complexo. E a gente tem que aprender a viver. Para as nossas crianças é mais fácil compreender algumas questões nesse sentido. Então, nós adultos aprender a conviver dessa forma para não encaixotar eles, né? Para não fazer com que eles pensem da mesma maneira que a gente, o quão importante é. Com certeza. E vários estudos têm sugerido que os jovens se adaptam, as crianças e os jovens se adaptam muito mais rápido que nós adultos, né? Mas a gente também tem essa condição, que é ótimo, né? É mais difícil, mais penoso, mas é uma necessidade. Nós precisamos mudar. Eu acho que todos agora têm essa noção mais forte, de que o crescimento humano implica em mudança contínua, isso já é de milhões de anos, a gente não está passando pela primeira dificuldade forte, né, coletiva, essa é uma sequência delas, e diga-se passagem, é somente por elas que a gente tem um fantástico cérebro que a gente tem hoje. É por enfrentar essas dificuldades que a gente melhora, não é por outra razão. Quando está tudo muito bem, a gente não cresce, a gente vai devagarzinho. Né? Agora, quando dá isso, a gente cresce enquanto coletividade, e isso é muito bacana. Então, a gente tem que lidar com a percepção que a gente tem, que é pequena, mas ela pode ser treinada. Esse é um aspecto bacana. Se, por um lado, ser consciente não é a nossa propensão biológica, porque a gente tem limitações a respeito disso, por outro lado, o nosso cérebro é plástico. Isso é uma coisa fantástica, né? A gente pode fazer qualquer coisa que esteja dentro dos limites, obviamente, e ele vai se adaptar e vai mudar a estrutura dele de funcionar. Então, para perceber mais o que acontece com a gente, aqui o nosso foco é a emoção, a gente precisa perceber mais o corpo, porque o corpo é o palco da emoção, não é a cognição. A emoção, aliás, não rola conscientemente, o que a gente percebe é o sentimento, são os respingos do que acontece no corpo, vem a consciência. Mas a gente pode treinar perceber o corpo. E se a gente treina perceber o corpo, a gente modifica estruturas cerebrais voltadas à percepção corporal. E a gente fica mais lúcido do que está acontecendo aqui agora com cada um de nós. Perceber o que acontece a nível de emoção é perceber o que nos orienta para tudo, literalmente. Para tudo. Se eu estou gostando, se você está gostando, Gisele, o teu rosto mostra isso, se os telespectadores, os nossos participantes estão gostando, né? Isso está expresso no rosto da gente. Então, a gente está mostrando a emoção para o outro. Se eu estou me fazendo ser convincente, é através da comunicação não verbal, muito mais da comunicação não verbal do que a verbal. Né? Se, de repente, eu começo a falar aqui, mas fica um tom muito parado, falando desse jeito, não mexo mais, e vamos continuar, não sei o quê. Daqui um pouquinho, todos vocês vão estar cansados, dormindo, vão querer fazer outra coisa, ou seja, é isso que nos mexe, é isso que nos conecta, né? É isso que nos faz linkar com os estudantes, com as estudantes, é isso que nos faz perceber a realidade emocional deles e delas, é isso que faz perceber a nossa própria realidade emocional. E aqui eu acrescento mais um toquezinho da neurocognitiva.
Nós nos enganamos muito. A pausa é para mexer mesmo. É um toque emocional, né? Quando a gente acha que está muito certo das coisas, percebe muito, não, gente, eu tenho experiência, eu sou professor, eu tenho isso, eu fiz curso, né? Quando a gente acha que está muito abafando, provavelmente a gente está equivocado, provavelmente a gente está se enganando. A convicção, a certeza é um elemento do auto-engano. A gente se convence mais, é aquela ideia do brilhante, do diamante, do falso diamante, que o falso diamante tem que ter um brilho especial, assim, a gente tem que, né? É a mesma ideia da falsa memória. Quando a gente acredita muito numa memória, a chance dela ser falsa é grande. Ou seja, nós nos enganamos, não percebemos isso, é importante que se diga, é um mecanismo natural, e a gente precisa do feedback dos outros. E aí entra de novo a questão das habilidades socioemocionais. Nós precisamos treinar voluntariamente, solicitar feedback. E, naturalmente, aprender a dar feedback também, porque feedback é a nossa essência de crescimento, né? A gente funciona com ele o tempo todo de uma forma não consciente, mas ele pode ser treinado para ser mais consciente. Como informar o outro, como receber a informação do outro, e a partir disso, checar com as coisas da gente, porque às vezes o outro pode estar enganado também, óbvio, né? Mas muito do que a gente faz, a gente não percebe. Quase tudo que a gente faz, a gente não percebe disso passagem. Então, conseguir ouvir as pessoas é um elemento crucial de autoconsciência. Aliás, a gente só se torna autoconsciência a partir dos outros. É um movimento interno, mas é também um movimento dialógico que a gente precisa muito, né, enquanto seres humanos das outras pessoas. E a gente se engana muito, é bastante importante isso. Há literatura sobre isso, né? E, bom, da autoconsciência a gente parte, né, para a questão da mente também, corpo, emoção, mente, que é o nosso processo, digamos assim, mais cognitivo, vamos dizer assim. A gente tem uma contraparte mais afetiva, uma contraparte mais cognitiva, e elas estão intimamente conectadas. Nós não temos liberdade cognitiva sem o processo da emoção. Antônio Damasio foi brilhante ao trazer isso e mostrar que a gente se emociona, essa emoção traz marcas, registra as nossas memórias, e quando a gente pensa, quando a gente raciocina, a gente está lembrando. Se a gente está lembrando com memórias emocionais, a gente está sendo influenciado a pensar de um jeito e não de outro. E a gente não consegue pensar de qualquer jeito, a gente não tem essa liberdade, e é importante se dar conta disso. Quanto mais a gente trabalha as nossas emoções, se dá conta delas, mais flexibilidade cognitiva e possibilidade teórica a gente tem. Quanto menos a gente faz isso, mais fechado a gente fica. Não, é desse jeito, tem que ser desse jeito, e todo mundo tem que pensar assim. É óbvio que no mundo pós-moderno, pós-verdade, né, onde as coisas são líquidas, né, a gente tem que se abrir. Essa abertura implica em compreender mais como que a gente funciona emocionalmente e cognitivamente. Aqui eu quero falar um pouquinho do mindfulness, que é o treino da atenção. Sem atenção, a gente não consegue fazer uma boa construção de realidade que seja bem adaptada ao momento atual, né? A realidade é uma construção, o que a gente está percebendo aqui agora é uma construção neurológica e também de significado, tanto pessoal, biológica, como coletiva, sempre coletiva, óbvio, né? E a minha atenção é o que eu presto atenção é o que se apresenta conscientemente para mim, né? Só que a minha atenção, na maior parte da nossa atenção é involuntária, é reflexa. Em outras palavras, quando eu não treino a minha atenção voluntária, eu sou um mero, eu não diria espectador, eu sou um reativo ao que acontece fora de mim. Eu não consigo ter um processamento mais sofisticado. Então, se deu certo esse encontro, eu vou ficar feliz, contente. Se não deu certo, eu vou ficar triste, depressivo, com raiva. Eu vou simplesmente reagir ao que acontece fora de mim. Se eu treino a minha atenção, eu melhoro as minhas habilidades cognitivas. Eu melhoro a minha percepção corporal, porque sem atenção eu também não consigo perceber o corpo, não consigo perceber os outros, né? E eu melhoro a minha capacidade de focar. Aqui a gente já fala um pouquinho de psicologia positiva também. Nós tendemos, filogeneticamente, a prestar mais atenção do que é negativo, porque isso é útil à sobrevivência, né? Isso não aconteceu ao acaso. Nós somos, tudo que acontece com a gente tem uma seleção, é o melhor que a natureza já conseguiu fazer, né, de uma forma geral. Então, ter essa pequena propensão negativa, a dar mais valor para o negativo, é importante. Por outro lado, não é o melhor, não é o nosso melhor, né? Porque se a gente espontaneamente funciona,
a gente tende, ou seja, se a gente não faz um processo voluntário de perceber mais o positivo, de valorizar mais o positivo, de estimular mais o negativo, de ser mais proativo com o positivo, nós tendemos a ser levemente depressivos, bem pouquinho, né? Ficamos na normalidade, vamos dizer assim, né? Para vocês terem uma ideia, a gente precisa ter 3 emoções positivas para uma positiva, para uma negativa, para a gente ser feliz. Isso não acontece ao acaso. Se eu cruzar os braços, eu não vou conseguir isso. Eu preciso agir proativamente, né? Nesse sentido de conseguir selecionar, de conseguir valorizar. Aqui eu deixo uma prática que já é muito conhecida, mas talvez não seja de todos, né? Que é a prática da gratidão. Ao final do dia, agradecer por 3 coisas que deram certo, que foram boas no nosso dia, né? Nós sempre vivemos coisas boas. No pior dia da nossa vida, a gente vai viver coisas boas, né? Enfim, é natural que isso sempre aconteça, mas o nosso foco não está voltado para elas, está mais voltado para o que impacta mais a sobrevivência, que é o negativo. Então, se o meu dia foi fantástico, mas uma coisinha negativa aconteceu, aquilo vai se destacar e eu vou, né? Então, o treino e a gratidão tem a ver com isso, porque é um reconhecimento do que deu certo, molda o meu cérebro para o positivo. Moldando o meu cérebro positivo, não apenas eu vou enxergar mais o positivo, eu vou valorizar mais, vou agradecer mais para as pessoas, vou contribuir mais e vou moldar o meu jeito de olhar para a realidade. A gente olha para a realidade de muitas formas, a realidade é uma construção, e a ideia aqui é que a gente treine minimamente poder participar dessa construção, porque o normal é a gente simplesmente recebe ela pronta e não questiona. Está tudo muito ruim hoje, é terrível tudo. Ok, é isso. Né? Não, tá fantástico, eu tô eufórico, meu Deus do céu. Ok, é isso. Então, é isso que vem, que eu sinto, mas será que é só isso? Eu consigo agir de uma forma mais proativa nessa construção? Porque na medida que eu mexo com os significados, eu mexo com a própria realidade, eu mexo com a própria... E a gente pode ter mais liberdade, que é a ideia aqui de autogestão. Se eu estou muito depressivo, eu preciso gerir isso. E sentir emoções negativas é natural, sem elas ninguém vive. Mas eu também não posso embarcar nelas e ponto, acabou. Né? Então, eu consigo gerir a mim mesmo na medida que eu começo a mexer com isso. Né? E, obviamente, eu consigo gerir um pouco mais as relações, interagir com as relações, também a partir disso. Porque se eu não me conheço, se eu não percebo que eu não estou legal, eu vou tender a enxergar isso nos outros. Como a construção é um processo muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro, se a gente observar que o estímulo está entrando, está sendo processado, né, a visão, por exemplo, né, e eu enxergo agora uma imagem. Essa imagem que eu estou vendo não é a realidade, ela é uma construção aqui atrás do córtex occipital. Né? O nosso olho, para vocês terem uma ideia, uma das coisas que eu acho mais linda, nosso olho percebe 2 dimensões. Nós estamos enxergando em 3. Como é que acontece isso? Né? Porque o cérebro constrói. O nosso olho não percebe, não existe cor na natureza, mas eu estou vendo cor. Tudo isso é construção. E eu não estou vendo só essa construção, essa imagem que está aqui atrás e não aqui na minha frente, mas eu estou vendo com significado. A partir disso, se eu me conheço, eu consigo lidar melhor com o que eu enxergo. E eu percebo que o que eu enxergo tem muito a ver comigo. Se eu lido comigo mesmo, eu consigo enxergar de muitas formas. E me torno menos reativo às dificuldades, às questões que eu vou ter com as outras pessoas, né? O nosso cérebro é social, foi feito principalmente para resolver um tipo de problema. Problemas sociais, problemas com as outras pessoas. A maior dificuldade de sobrevivência que nós temos é relacionar com as outras pessoas. Né? E é para isso que ele foi feito. Mas a gente precisa contribuir a partir disso. A partir da consciência social, que é conseguir mais perceber o outro pelo outro, e não só pela gente. A gente nunca vai conseguir perceber o outro só pelo outro, porque nós não somos neurologicamente preparados para isso. Mas a gente pode ouvir melhor os outros, a gente pode treinar o ouvir. O ouvir não é uma coisa que a gente sabe fazer, a gente não nasce sabendo ouvir. A gente ouve o básico. A gente ouve, já processa já a resposta, já ouve, né? Às vezes até interrompe rapidinho, porque não, já entendi o outro. Né? Ouvir atentamente e pelo prisma do outro requer treinamento. Da mesma forma que conseguir ouvir e entender o que o outro está dizendo. Porque se eu compreendo muito rápido o que o outro está dizendo, eu não compreendo coisa nenhuma. Raramente eu verifico se o que eu compreendi do outro eu já saio, não, peguei tudo, agora eu vou adiante. Né? Peguei nada. Né? A comunicação é um dos processos mais falhos nossos, ainda que funcione bem, mas é um dos mais falhos, e onde geram mais confusões entre as pessoas. Então,
a comunicação sistemática, atenta, ela precisa ser treinada, e nós temos plena condição de fazer isso, né? E a gente está aqui, então, na consciência social e também, naturalmente, nas habilidades de relacionamento. Ouvir, falar, eu já falei um pouquinho da coisa do feedback, né? A assertividade é uma coisa muito importante também. Algumas pessoas tendem a ficar mais quietas, a engolir mais, outras pessoas tendem a explodir, jogar tudo para fora, né? É possível esse meio termo, é possível a gente treinar isso, né? Conseguir ser mais sincero. Importante dizer que a mentira também é um processo natural do ser humano. Nós mentimos muito, todos os dias, mentimos para nós mesmos, mais ainda do que para os outros. Então, perceber isso, é mais uma dica da Neuro, perceber que isso é natural, lidar com isso, como melhorar, conseguir ser mais sincero é bastante importante, né? A resolução de conflitos também é chave nesse processo. Nós estamos indo para o final, agora estou olhando para o meu cronômetro aqui, né? A gente tem uma certa dificuldade com o conflito. Vamos viver só em harmonia, gente, que é tudo de bom, né? Se isso existisse, poxa, seríamos uma outra raça. A democracia no nosso país é um exemplo de que não é possível viver só em harmonia, né? Precisa construí-la. Nenhum país que tem uma boa democracia chegou a isso de braços cruzados. Isso é um movimento de construção. Da mesma forma que o nosso crescimento é um movimento de construção e passa pelo conflito. Então, gerir conflitos, aceitar conflitos, aproveitar os conflitos, né? Se eu tenho um conflito contigo, Gisele, poxa, você é uma pessoa muito importante para mim, eu preciso crescer contigo, você é a minha mestra nesse momento, certo? Mas não, a Gisele que está com problema, não sei o quê, né? E aí, todos aqueles vieses negativos que a gente tem, né, de uma avaliação da realidade... De jogar no outro. De jogar no outro, não, né? De jogar no outro, de jogar no outro. É um mecanismo bem natural, mas também bem inocente porque a gente não tem culpa dele, né? Mas muito ingênuo, muito infantil, né? Então, quando a gente fala de habilidades socioemocionais, a gente precisa perceber isso. Nós nos enganamos muito, a gente joga muito, uma parcela imensa dos nossos julgamentos são equivocados, tem muito mais a ver com a gente que com os outros. Se dar conta disso é um novo olhar para a realidade. E diga-se passagem, é um olhar mais humilde. E a gente precisa ser mais humilde, porque a gente não sabe nada. A gente não sabe nada da gente. Da realidade a gente sabe muito pouco, mas da gente a gente não sabe nada, nós somos crianças. Estamos começando a aprender habilidades socioemocionais agora, ainda que isso já está presente em tradições da humanidade, diga-se de passagem também, né? O final dessa brincadeira é a tomada de decisão responsável. O que é uma tomada de decisão responsável? Que haja uma reflexão ética, né? Mas não é uma ética simplesmente baseada no que todos fazem, não é uma ética baseada na moral, no que deve ser feito por todos. É uma ética pensando o que está acontecendo comigo. Porque, às vezes, algumas coisas estão erradas, todos estão errados, e aí eu me adapto àquilo e faço errado também. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente perceba o que a gente está fazendo, que valores que a gente tem, que sociedade que a gente quer, né? E, a partir disso, a gente pode, junto com as outras pessoas, né, construir uma nova ética, construir uma nova abordagem. Faltam 2 minutinhos, deixa eu ver se eu falo alguma coisinha sobre felicidade, que o tempo já está indo para a reta final, né? Eu já falei um pouquinho de emoções positivas. Você quer acrescentar alguma coisa? Fique à vontade. Não, pode, fica à vontade. Ok. Fique à vontade, professor. A psicologia positiva é uma psicologia nova, entre aspas, nova. Ela já tem uma história, desde o William James e antes dele, né? Depois o Maslow também trouxe, aliás, foi ele que cunhou esse nome, psicologia positiva, né? Mas, enfim, quem trouxe isso à tona foi o Seligman, né? Martin Seligman, eu vou mostrar também um dos livros dele, que eu acho que talvez seria uma obra seminal para quem tiver interesse nisso, né? Florescer, Martin Seligman. E ele vem fazendo um percurso muito bacana. A primeira ideia que ele trouxe tinha 3 elementos: a vida prazerosa, que é essa ideia que eu já falei da proporção de experiências positivas para negativas. E aqui é importante que se diga, o que é negativo para um é positivo para o outro. Então a gente pode treinar, perceber mais as coisas positivas e reconstruir coisas negativas em positivas. Não quer dizer que a gente vai fazer tudo isso, transformar tudo positivo, não é essa a ideia, não é pensamento positivo. Psicologia positiva é ciência, não é autoajuda, é importante que se diga. Aliás, ciência de excelente qualidade. Ciência quantitativa, desculpe puxar a brasa para esse lado, mas a qualitativa também é muito importante, óbvio, né? Mas eu trabalho com pesquisa experimental, enfim, é uma base muito, muito forte, né?
A segundo aspecto é a vida engajada, o quanto a gente consegue se engajar nas coisas. Professores e professoras são campeãs de entrar em fluxo quando dão aula. Eles perdem a noção do tempo, perdem a noção do espaço, ficam, né? Quando a gente tem essas experiências, significa que a gente está dando o nosso melhor e a nossa capacidade aumenta. Então, vida engajada, vida significativa. Eu estou fazendo, estou contribuindo para alguma coisa que vai ser maior do que eu. Quem trabalha com educação faz isso, vive isso, né? E consegue superar uma série de dificuldades a partir disso também, né? Existem outros elementos também, a própria questão dos relacionamentos, a realização, e aí, para terminar, a questão das forças de caráter. Acho que nosso tempo já estourou, né? Que é um elemento também muito importante e que pode ser trabalhado também em termos de felicidade. Eu queria terminar deixando mais uma indicação de literatura, vamos ver se eu consigo colocar aqui, Psicologia Positiva aplicada à educação. E agradecer do fundo do coração, aqui em nome do Instituto Neuropsi, Pesquisa e Ação Inovadoras em Desenvolvimento Integral, a possibilidade de interagir com vocês. Se nós pudéssemos conversar, íamos construir muita coisa juntos, mas esse é um espaço que eu agradeço muito em nome da diretoria, de todo o trabalho que a gente faz, que está focado na neuroliderança, que busca desenvolver cada um de nós nesses potenciais ditos máximos. A gente não sabe exatamente o que é máximo, ainda a ciência está engatinhando, né? Mas fico muito feliz e muito honrado de poder contribuir com você que me assiste, que é professor, que é professora, que é educador, que trabalha nisso, porque nós temos os cérebros das nossas crianças nas mãos e fazemos isso de coração, com muita paixão, e a gente precisa instrumentalizar cada vez mais isso, e parabéns para nós que fazemos isso. Então, muito grato, Gisele, poder estar essa pequena contribuição e agradecer essa oportunidade aí, desse trabalho tão bonito que vocês fazem. O fato de eu estar aqui já mostra que há uma abertura fantástica para esse novo movimento que todos nós estamos aproveitando, crescendo, nos reconstruindo. Muito grato, falei demais, já. Nós que agradecemos, professor Fábio. Vamos continuar juntos, né? Já contamos com você como parceiro aí dessa nossa construção. E depois eu pego os livros e passo para quem não conseguiu anotar os nomes. E quero agradecer mais uma vez. Agora a gente vai para uma live, continuem com a gente aí, falando dos territórios, tá bom? Temos um excelente convidado também. Até lá. Obrigada. Gratidão.